Bom dia a todos, que o nosso ano seja um ano agradável, libertador, que esse ano a gente saiba ler a nossa história, né? Então, eu quero começar hoje com vocês sobre algumas frases que a gente ouve muito. Deus no comando. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes a gente percebe que não sabemos lidar com algumas situações. Quero falar para vocês sobre pessoas que trabalharam em favor da sua própria vida, não permitiram Deus trabalhar. Quando Deus falou para Abraão em Gênesis 17, 18, 19, que ele daria um filho para ele usou a sua própria mão, foi lá, fez um filho com a serva. Ele escreveu a sua história e a sua história não era a história de Deus. Então, às vezes a gente fala assim, eu tô com uma história, esse ano vai começar uma história novíssima. Tem 365 dias de páginas em branco. Essas páginas não estão em branco se nós estamos debaixo dessas frases que eu comecei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, só se Ele é o escritor da minha vida. Se Deus é o escritor da minha vida, não vai faltar nada mesmo. Mas, na verdade, ali você vê, Abraão não permitiu isso e Deus fez silêncio com Abraão. Deus ficou 3 anos sem falar em silêncio com Abraão. E ele foi lá e fez um filho na serva e mudou a história dele. Ele escreveu a história dele e a partir dessa história deu muita problemática. Porque quando a gente quer escrever nossa história, a gente tem problemas. Quando a gente permite que Deus escreva a história. Ou apenas lermos a história que já está escrita por Deus. Ler e interpretar essa história. E é isso que eu quero falar para vocês. Tenham cuidado. Deus tem me falado que se eu tenho lido direito a história que Ele escreveu para mim, ou se eu estou tentando escrever, porque eu sou muito impulsiva. Deus está escrevendo a minha história. Em Salmos 100, deixa eu ver aqui o que eu marquei. Salmo 139, do 13 ao 16 está escrito: porém tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto porque, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram e substâncias ainda informe, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que tremendo. Vamos no 16 aqui, Salmo 139, 16 aqui, ó. Olha, presta atenção. Os teus olhos me viram e a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Se eu fui escrita ali. A gente que não sabe ler a nossa história. Na linguagem portuguesa tem algumas coisas chamadas os sinais de pontuação. Ele serve para quando que a gente lê ou interpreta alguma coisa, para que a gente tenha facilidade nisso. Quando há uma pergunta, interrogação, quando há um sentimento de alegria, de tristeza, quando os sentimentos têm a exclamação. Tem o ponto final, quando acabou-se aquela frase, ou que a gente quer começar uma outra fala no ponto final. Tem a vírgula para a gente dar aquela pausa. Tem o ponto e vírgula que dá uma pausa um pouco maior.
E a vida da gente é assim. Deus escreveu a nossa história, apenas não estamos conseguindo ler e interpretar ela direito. Porque a gente tem ansiedades, a gente tanto falou desse ano que foi um ano difícil, que a gente vê assim, fala atípico, um ano atípico, um ano atípico. O que é atípico para Deus? Tudo isso ele já sabia. Tudo isso é permissível por ele. Tudo isso foi ele que escreveu. Então, um ano atípico, talvez nós não percebemos o que é o atípico, porque nós não lemos direito, nós não usamos sinais de pontuação na nossa história que Deus já escreveu. Aqui fala que ele escreveu todos os dias da nossa vida. Todos os nossos dias foram escritos por eles, por ele, por Deus. Todos os... E eu fico impressionada com as histórias de Deus. As histórias, elas não acabam com um final feliz. Ela acaba com um final vitorioso. Tem uma vitória. José foi vendido, foi humilhado, foi preso e acabou como rei, como governador, rei não, como governador do Egito. Vitória para ele. Jonas desobedeceu a Deus, andou, fugiu de Deus, chegou lá e recebeu a vitória. Vitorioso. Jesus, nossa, quando falo de Jesus, né? Ficou sentado à direita do Pai. O sepulcro se abriu. Quando ele estava lá sendo crucificado, ele foi vitorioso. Ele vive e reina para sempre. Olha só, quer mais? Quer a vitória de Jesus? Ele vive e reina para sempre por nossa causa, né? Então, presta atenção. Como é que está sendo lida a sua história? Eu vou ler só mais um texto. Deixa eu ver aqui. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Você ama Deus? Você foi chamado segundo o propósito de Deus? Pergunta óbvia. Será que somos chamados e nós estamos nesse chamado, a gente está sendo obediente? Será que nós estamos sabendo ler nossa história? Estamos sabendo ler os nossos dias aqui na Terra? Estamos sabendo interpretar por que nós estamos aqui, por que viemos aqui, por que estamos passando por isso, por que temos a família que temos, por que andamos nos lugares que andamos? Se questione nesse dia. Se questione. Pensa que a tua história já está escrita. Pensa que Deus já escreveu a sua história, basta você ler. E se você saber ler e obedecer corretamente, terá vitória. Vitória é a palavra desse ano para a minha vida. Deus falou vitória. Não importa o que aconteça, não importa, eu tenho que saber que tem vitória no fim de tudo isso. Dessa minha caminhada, dessa minha jornada vai ter vitória. Eu quero clamar para você também perceber que Deus tem vitória para ti. Mas não é uma vitória, eu vou ser vitoriosa porque eu ganhei 100 milhões na Mega Sena. Não é por aí. A vitória da obediência, a vitória de ser aquilo que Deus escreveu para você. Deus é um ótimo escritor. Ele te chama, te escolhe, escreve todos os teus dias no livro. Está escrito lá os teus dias. Conheceu até os teus ossos. Que a gente não sabe o que tem nos nossos ossos, ele sabe. Então presta atenção, o que você quer para hoje? Você quer um caminho de vitória, assim como teve Jonas, José, Jesus, nosso Rei da Glória. Amém? Um feliz ano novo para você, que você tenha vitórias nesse ano e que o Espírito Santo te oriente e que você saiba ler aquilo que Deus escreveu para a sua vida. Eu quero isso para mim. Eu quero saber o que Deus escreveu para mim. Eu quero saber ler, interpretar o que Deus tem escrito na minha vida. Eu quero estar atenta para ouvir o que Deus tem falado comigo. O que Ele escreveu para mim. Que eu não venha mudar nem vírgula
nem pontuação nenhuma, nem interrogação, nem exclamação, nem nada, que eu possa apenas saber ler a história que Deus escreveu para a minha vida. Se você tem esse desejo no seu coração, que Deus te abençoe, que você seja um bom leitor nesse ano de 2021. Que você seja um bom leitor da sua vida, da sua história. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, um ano de vitória para nós. Porque Jesus não quer nada menos que a nossa vitória. Jesus não quer nada menos que a nossa vitória, assim como José teve, assim como Davi, assim como tantos outros grandes figuras da história da Bíblia, que a nossa história também tenha vitória em nome de Jesus. Amém? Beijo. Fique com Deus.